Ezequiel, versículo 22, capítulo 22. E o versículo 26 diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, do meu descanso escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e seguirem a avareza. Os seus profetas têm sido para eles rebocos como argamassa fraca, tendo visão falsas e predizendo-lhe mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O seu povo, o povo da terra, oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse. Mas ninguém achei. Olha o que isso está falando aqui. Os seus sacerdotes se perderam. Sacerdote, aquele que era para representar o povo diante de Deus, estão perdidos. Os seus príncipes, fala dos governantes, fala dos políticos. No meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e seguirem a avareza, são gananciosos. Os seus profetas, que representam Deus diante do povo, que dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Que acham que tem que ter uma palavra esses dias para falar ao povo, quando Deus não está falando nada com eles. Deus só está dizendo, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. O seu povo, o povo da terra, oprime gravemente e anda roubando. Fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Deus está dizendo assim, eu não posso contar com os sacerdotes, eu não posso contar com os príncipes, com os governantes políticos, eu não posso contar com os profetas, né? Que é aqueles que se dizem que têm a voz, eu não posso contar. E eu também não posso contar com o povo. Eu estou contando com um homem que se levante na brecha, não para falar, não para agredir, mas para chorar, para ficar na brecha, para que ele não destrua a cidade. É só um homem que ele está pedindo. Se volte ao Senhor nesses dias, se volte ao Senhor nesses dias. Eu podia desligar essa câmera, chorar aqui sozinho no meu tapete, como faço todos os dias há 24 anos. Mas eu estou convocando você para chorar pelo Senhor. Eu estou convocando você para pedir perdão, para dizer, Deus, me perdoe porque eu sou um mau marido, eu sou uma má esposa, eu sou um filho rebelde, eu sou um pai inconsequente, eu sou um empresário corrupto, eu sou um político. Fala para Deus, cara. Mostra para Deus. Ah, mas a minha religião, a tua religião agora não interessa. O que interessa é que você se volte ao Criador dos céus e da terra, ao único Deus que é vivo. Eu estou pedindo para você, grave essa live, grave essa live. Grave essa live. Há um rio de lágrimas passando no Brasil, há um rio de lágrimas passando nas nações. O Senhor está chamando as atenções da gente, irmão. Chame as pessoas, dobre seu joelho aí agora onde você está, te conserta com Jesus. Sim, te conserta com Jesus. Pede perdão, eu fiz isso, estou fazendo isso todos os dias há 24 anos. Perdão, Senhor. Perdão porque eu sou um homem mau, eu sou um homem terrível, Senhor. Às vezes eu sou ambicioso, Deus. Perdoa, Deus, porque eu vou te ensinar como pede perdão, porque é assim que eu peço. Senhor, perdoa. Às vezes os meus olhos me traem, às vezes os meus ouvidos me traem. Às vezes eu tenho desejo de aparecer, Senhor. Às vezes eu quero ser famoso. Às vezes eu quero ser mais do que um simples pregador aqui de Itajaí, Senhor. Às vezes eu tenho vontade de ter coisas que o Senhor não me permite. Às vezes eu tenho vontade de fazer coisas que o Senhor não me permite. E comece a pedir perdão a partir de você. Comece a pedir perdão pela sua casa. Comece a pedir perdão. Peça perdão. Peça perdão às nações, peça perdão à idolatria, a todo o adultério que é cometido às vezes na frente da sua casa, nas ruas de prostituição. Peça perdão por toda a pedofilia, por todo o aborto, por todo o sangue derramado sobre a nação.
Peça perdão por todo aquele que deixa de adorar o único Deus Criador e vai adorar coisas. Aquele que não acredita no sangue de Jesus, mas acredita no sangue de uma galinha preta. Meu Deus, aquele que não acredita no sangue de Jesus, mas acredita no sangue de um bode. Como pode adorar a criatura e não adorar o Criador? Como pode? Como pode? Como pode? É isso que eu estou proclamando, por isso que eu convoco você de todas as religiões a se voltar a Deus. Eu convoco você de todas as religiões a se voltar ao Senhor. Não é o momento de adorar outra coisa a não ser o Deus Criador. Não é o momento de se embriagar com outra coisa a não ser se embriagar com a glória de Deus, se embriagar com a presença de Deus, com a sua santidade. Eu estou aqui com os versículos bíblicos, mas hoje eu quero empoderar você para pedir perdão. Quero orar por você. Peça perdão a Jesus. Peça perdão ao Senhor. Sim, todos os dias nós estamos aqui pedindo perdão. Estamos buscando ao Senhor dia e noite como igreja, mas eu convoco, Senhor presidente, convoque um jejum, Senhor presidente, e todo aquele que ama a Deus se voltará para Cristo, se voltará para Cristo, se voltará para Cristo. Convoque um jejum. Nós, para termos autoridade para fazer isso, nós precisamos nos arrepender como ministros, como sacerdotes, como profetas. O povo precisa se arrepender, o povo de Deus que está na igreja. O povo de Deus que enriqueceu na igreja, praticando os princípios do Senhor, mas não ajuda ninguém, não serve ninguém. Empresários que estão na igreja, estão roubando, não pagam impostos, enganam, mentem, se servem do trabalho alheio. Pessoas que estão na igreja, que roubam, que enganam, que mentem, que traem, que adulteram, e mesmo assim prosperam usando os seus dons, usando os dons como iniquidade. Nós precisamos nos arrepender, quebrar as nossas barreiras de soberba, de ambição. Precisamos dar as mãos, precisamos lá, faz uma ligação agora para aquele pastor que você não gosta dele, que você não conversa mais com ele, aquele pastor que você fica criticando ele na internet, atacando ele na internet. Fala com ele, ministra no coração dele agora, pede perdão. Aquela pessoa que você traiu, enganou e mentiu, comece a conserto, que haja um conserto nacional. Então, certamente, irmãos, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Nos próximos dias, se prepare, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Primeiro, vamos fazer uma escala aqui. Primeiro, quem é que tem que se converter? Primeiro que tem que se converter são os sacerdotes, os profetas e os príncipes. É o povo de Deus, é os ministros do Senhor, que precisam entregar a sua vida aos cuidados. Mas eu já aceitei Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Depois o povo tem que se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Pastor, mas para quê? Porque isso é juízo, meu irmão. E sabe como é que se para juízo? Se para com adoração. Juízo se para com intercessão. Juízo se para com choro, com lágrimas, com sacrifício. E aí no sacrifício Jesus já fez. O seu negócio agora é reconhecer o que ele fez. Reconhecer o que Jesus fez como sacrifício. Entendeu? Primeiro eu me arrependo, depois eu intercedo, depois acontece. Eu vou repetir. Primeiro eu me arrependo, depois eu intercedo e depois acontece. Com certeza. Então vamos criar altares de arrependimento. Ele faz a ferida, mas ele mesmo sara. E ele está te levantando para interceder. Mas como eu vou interceder se eu primeiro eu preciso ser curado? Como eu vou entrar num campo de batalha se primeiro eu preciso ser curado? Primeiro eu preciso me arrepender. Como eu vou pedir arrependimento dos outros se eu não estou pedindo pelos meus? Como eu vou levantar altar que vai trocar cidades e nações se primeiro eu não estou pedindo pelos meus? Então eu oro de novo. Vamos, igreja, vamos respeitar os processos. Igreja, vamos nos arrepender como igrejas, como ministros. Depois vamos orar para que os políticos se arrependam das suas canalices, das suas falcatruas, das suas corrupções e das suas ideologias partidárias, seja ela de direita ou de esquerda, porque o que vai curar essa nação não é a direita nem a esquerda, é o alto. É aquilo que vem do alto. É aquilo que vem do alto. Irmão, o nosso trabalho não é estabelecer uma cultura evangélica. O nosso trabalho é estabelecer o reino de Deus.
O reino de Deus é manifestar, não é nem estabelecer, é manifestar, porque o reino só é estabelecido quando o rei volta. Amém? Então vamos respeitar os processos. Primeiro nós pedimos perdão como servos de Deus e como ministros. Depois a igreja precisa pedir perdão. Depois os políticos, os governantes precisam pedir perdão. Depois o povo precisa pedir perdão. Então a nossa intercessão, ela terá sucesso. Medite em Ezequiel 22, 26 a 30. Medite nisso, medite em 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 19. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem mexido em nossos corações, tem nos empurrado para o teu colo, tem nos atraído com cordas de amor. Embora todo esse caos, sabemos que todas as coisas estão patentes aos teus olhos, estão submissas a ti. Por isso, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço as tuas mãos agora estendidas sobre esse lugar, Senhor. Peço a tua mão estendida sobre esta casa. Que haja cura, que haja sobriedade, que haja entendimento de esferas de autoridade. Que cada um respeite o seu ambiente, o seu lugar. E que teu nome seja glorificado. Pai, te adoramos. Pai, te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, toque no coração do presidente, do governador, dos deputados, dos senadores, dos ministros do STF, dos prefeitos, que todos se voltem a Deus nesses dias, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti